Quem é esse óculos aqui? Hã? Rapaz, será que deixaram aqui de presente para mim? Eu vou botar aqui, ó, na janela, que, rapaz, eu sou meio desastrado, né? Se você perguntar para minha esposa quem é que quebra os copos lá em casa, ela vai dizer que sou eu. Mas não é eu, é a lei da gravidade. Isso, cara. Amém? Irmãos, vamos meditar na palavra do Senhor. Como eu já avisei no início do culto, né? Nós vamos nós mudamos um pouco a liturgia do nosso culto. Então, a partir de hoje, já vai começar a ser diferente. Amém? Hoje, como é o primeiro dia, eu vou fazer tudo, mas semana que vem já vamos ter uma escala aí para fazer cada parte do nosso culto, amém? Nós iremos consagrar os dias e as ofertas depois da mensagem, tá bom? Então, segura seu dízimo aí, não deixa ele ir embora, né? E segura a sua oferta aí, tá bom? E vamos meditar na palavra do Senhor, amém? Aleluia! Quem está animado aí? Amém. Glória a Deus, aleluia! Irmãos, nós começamos a semana passada a ministrar sobre um tema movendo-se por compaixão, amém? Um dos objetivos dessa mensagem, nós estamos preparando como ICB nacional, amém? Todo o Brasil, nós estamos preparando uma colheita, na verdade não uma colheita, né? Um batismo para o dia 10 de dezembro. Então, dia 10 de dezembro, agora, né? Toda a nossa igreja, toda a igreja Casa da Bênção, estaremos fazendo um batismo, né? Vai ser o nosso último batismo do ano e teremos fazendo todos nós juntos, todas as igrejas do Brasil, Casa da Bênção, estaremos fazendo esse batismo, né? E para isso, né, nós temos que fazer uma colheita, amém? Né? E para fazermos a colheita, precisamos ser ativados pelo Senhor para essa colheita. É Ele que opera em nós tanto o querer como o efetuar, e o Senhor, Ele opera todas essas coisas na nossa vida por meio da palavra, amém? Fala assim, a palavra. Mas a palavra não é só um ensinamento, a palavra, acima de tudo, é uma pessoa, amém? E quem é essa pessoa? Essa pessoa é Jesus. Então, eu vou dizer uma coisa para você. É impossível você amar Jesus sem amar a palavra dele. Quem ama a palavra, ama Jesus, porque Jesus é a palavra. E quem ama Jesus, também ama a palavra, porque a palavra é Jesus. Assim como Jesus é a palavra também é Jesus. Amém? A Bíblia diz que aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Porque os mandamentos e a pessoa de Cristo são a mesma coisa. Nós não podemos fazer distinção entre Deus e a sua palavra. Porque embora nós, como seres humanos, não somos as nossas palavras, não é verdade? Geralmente os irmãos assim, né, as pessoas da igreja, elas pensam sobre os pastores mais do que eles são. Porque você vê a gente falando da palavra de quem? De Deus. Rapaz, esse cara está falando a palavra de Deus, então ele deve ser igualzinho a palavra de Deus. Não, não é. Que bom que fosse, né? A gente está sempre correndo atrás para ser, né? Por quê? Porque na nossa vida, infelizmente, há contradição. Sim ou não? Não é? Tem um ditado assim que revela muito uma tendência da natureza humana, que diz assim que na casa do ferreiro o espeto é de pau. Não é verdade? Tem gente que até fala assim, ó, faça o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Então, realmente, quando nós nos relacionamos com as pessoas, nós temos que fazer distinção entre elas e o que elas dizem. Não é verdade? Entre o que elas fazem e o que elas dizem. Mas com Deus, não. Porque não há contradição do Senhor. A Bíblia diz que Ele não nega Ele mesmo, amém? E Ele diz que Ele e a palavra dEle são a mesma
pessoa. Então a palavra é Jesus e Jesus é a palavra. Por isso que aquele que ama o Senhor de verdade guarda os mandamentos. Amém? Por isso que nós temos o maior salmo na Bíblia, e é o centro geográfico da Bíblia, porque é o salmo que está bem no meio da Bíblia mesmo, não é? Se você dividir a Bíblia exatamente no meio, você vai dar de cara com um salmo chamado Salmo 119. E esse salmo é um elogio à palavra de Deus, não é? E se você quer aprender a se relacionar com Jesus, você tem que aplicar esse salmo na sua vida, né? E tudo aquilo que o salmista declara sobre a palavra, ele está declarando sobre o próprio Cristo, porque Cristo é a palavra é Cristo. Amém? Coloca João capítulo 1 para mim aí, minha irmã. Olha só o que o Evangelho de João, o Evangelho que dá essa revelação para nós, né? Olha o que diz ali. Ó, no princípio era o verbo. O que é o verbo? Palavra, não é? Só que nem qualquer palavra, é a palavra em ação, não é? Porque verbo denota uma ação. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era... Está falando de quem aí? De Jesus, não é verdade? Continuando ali. Ó, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele quem? A palavra, Jesus, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Você viu? Ele começa falando que ele é a palavra, né? Primeiro fala da palavra, fala que a palavra é ele, e depois começa dizendo que tudo que Deus fez por meio dele. Continuando, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Continuando, até o 12 eu quero que bote, tá bom? E a luz resplandece nas trevas. O que representa a luz aqui? A luz é a presença de Deus, amém? Mas a presença de Deus começa a se manifestar na vida da gente por meio do quê? Da palavra, porque Ele é a palavra, amém? Quando Jesus diz para nós qual o motivo de nós errarmos, de nós fazermos escolhas erradas, né, de nós andarmos por um caminho errado, ele diz que tem um motivo para isso. Você lembra qual é o motivo? Erreis primeiro as Escrituras e depois porque as Escrituras são a palavra, não é verdade? E a palavra é Deus, não é? Quando você aceita a palavra, você está aceitando quem? Jesus. E quando você aceita Jesus na sua vida, ele manifesta o poder dele na sua vida, não é verdade? Não é? 6. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ele começou dizendo que a palavra, aí a palavra virou uma pessoa, agora a palavra já é a luz. É tudo Jesus, amém? Amém? Continuando. 10. 9. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não. O mundo foi feito pela palavra. Essa palavra é Jesus, que é a luz que ilumina todo mundo. Ou seja, quando a luz chega no ambiente, todo mundo vê que ali tem luz, não é verdade? Sim ou não? Mas mesmo assim, aquele que é a palavra, por meio da qual e para quem tudo foi feito, veio ao mundo como uma luz, ou seja, impossível não ver,
Mesmo assim, o mundo não o conheceu. Aí vai para o 11. Veio para o que era seu. O que é de Jesus? O mundo. O mundo é da palavra, o mundo é de Jesus, amém? E os seus não o receberam. Aí o 12. Mas a todos quantos o... Como que eu sei que eu recebo Jesus na minha vida? Quando eu recebo a palavra. Se eu não tenho prazer em passar tempo com a palavra, eu passo tempo com o Senhor. Se eu não recebo a palavra, eu recebo o Senhor, porque Ele é a palavra. E se eu não recebo a palavra, que é o Senhor, eu também não vivo na luz, e vivo nas trevas, e quem está nas trevas é o pai da mentira, amém? Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder, porque primeiro vem as Escrituras, e depois o erreis, por não conhecerem nem as Escrituras, que vem primeiro, e nem o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creram no seu nome. Então a palavra tem um nome, amém? Quando você está lendo a Bíblia, você está conhecendo a palavra ou você está conhecendo Jesus? Estava conversando com o Gessé, né? Sempre que eu vou visitar o Gessé, o missionário fica bravo comigo, que o Gessé gosta de fazer vigília. Não deixa eu sair da casa dele na meia-noite. E ele estava fazendo a seguinte pergunta para mim, né? Quando a gente fala biblicamente, né, Gessé? Porque muita gente, não, que não preguei esses dias, né? O pastoreio bíblico, né? Mas se outro pastor vai pregar e vai falar sobre pastoreio bíblico, ele pode falar coisas diferentes do que eu vou falar, sim ou não? Primeiro, porque a Bíblia diz que o que a gente vê, nós vemos em parte. Então o que eu vejo uma, e eu prego segundo a parte que eu vejo. Mas por que tem crenças tão diferentes segundo a palavra? Não é que é outro motivo, né? Porque, irmãos, as pessoas leem a Bíblia para conhecer a Bíblia ou para conhecer Jesus? Para conhecer a Bíblia. E a gente... Só que essa palavra aqui, quando eu olho para a Bíblia, se eu encarar ela como uma literatura, né? Então eu vou me sentir na liberdade de entender ela como eu quiser. É por isso que existe tanta diferença teológica e tem até crente que briga com crente. Não, porque você é crente, mas está crendo errado, então você não vai para o inferno. É na verdade, fica aquelas coisas assim que um vai para o inferno, outro não vai para o inferno, e fica aquela separação louca toda lá, não é? Mas a verdade é quando nós entendemos que a palavra é Jesus, e nós estamos conhecendo uma pessoa, não uma escritura simplesmente, então nós não podemos ter várias interpretações, né, de quem Ele é. O objetivo da palavra, que é Ele, é você conhecer Jesus, não você estabelecer doutrinas teológicas e ficar defendendo o seu ponto de vista. Nós temos que conhecer Jesus, amém? E se nós nos dedicarmos à palavra de Deus, Ele vai viver em nós. Quem quer Jesus viva dentro de você? Por isso que Ele disse, as minhas palavras são espírito e são vida, porque é Ele, amém? A palavra é Ele. Então, irmãos, nós temos que amar a palavra de Deus, amém? Então, abra o seu coração para Ele. Através, quando você lê a Escritura Sagrada, quando você ouve uma mensagem, uma pregação como esta, você tem que abrir o seu coração para Jesus. Amém? Examine todas as coisas e retenha o que é bom, não é? O que é o bom? O que é bom é aquilo que é Ele. E o que não é o bom? É aquilo que eu, porventura, por uma falha, por um descuido, por uma emoção,
não é? Eu falo de mim mesmo. Então, o que eu falar de mim mesmo, deixa para lá, mas o que você tiver ouvir de mim aqui hoje, nessa pregação, e você ter certeza que isso é de Deus, abra o seu coração, porque esse é Jesus na sua vida, dê espaço para Ele, se renda a Ele, se humilhe diante dEle, e Ele vai te colocar numa posição de honra, amém? Então, vamos lá aprender, nos mover por compaixão, aleluia? Lá em Mateus 9, do 36 ao 38, na Almeida Revista e Corrigida, diz assim, ó: e vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porquanto andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Amém? Na semana passada, irmãos, nós vimos que a igreja ela tem perdido o tempo da colheita, não é? Por quê? Porque a seara ela é muito grande. E qual é a nossa seara? A nossa seara é Curitiba. A seara é o campo onde nós plantamos e o campo onde nós colhemos, não é? A grande questão é que os campos já estão brancos, não é? Então, a cada geração, o Senhor vai plantando gente na terra, não é? Através dos relacionamentos do homem com a mulher, e vai nascendo gente, vai nascendo gente, vai nascendo gente, vai nascendo gente, né? E a partir do momento que elas têm a consciência para poder reconhecer Jesus como seu Senhor e Salvador, nós adotamos como via de regra uma pessoa acima dos 12 anos, por isso que nós já batizamos uma pessoa acima dos 12 anos, não é verdade? Não é? Então, uma pessoa assim que tem de 12 para cima, ela já é uma pessoa pronta para ser colhida. Você está me entendendo? Mas a igreja, por falta de trabalhadores e por falta também de disposição para a colheita, porque vamos falar a verdade, irmãos, olha só, a gente tem disposição para um monte de coisa, né? Mas geralmente assim, quando é para orar e evangelizar, a gente sabe que é uma realidade, diminui o quórum, não é? Isso aqui não é uma crítica não, é uma constatação, né? Então, a gente faz uma reunião de oração, vem pouca gente, a gente faz um evento de evangelismo, vem pouca gente, porque geralmente oração e evangelismo são coisas que não atraem muito a maioria. É óbvio que nem todos nós temos, né, digamos assim, esse chamado específico, embora todos nós devemos orar, sim, todos nós devemos evangelizar, sim, mas nem todos nós vamos nos dedicar ao ministério do evangelismo, nem todos vamos dedicar ao ministério da intercessão, não é verdade? Tem pessoas que têm um chamado específico para isso, embora seja um dever geral de todos, né? Mesma coisa, todo mundo tem que anunciar o evangelho, sim ou não? Mas todos vão fazer do jeito que eu faço? Não, porque nem todos têm o ministério da palavra como eu tenho, não é verdade? Então, né, isso não é uma crítica, é uma constatação, né? Mas mesmo assim, muitas vezes aqueles que têm esse despertamento para isso não estão dispersos, né? Irmãos, eu converti com 25 anos, porque alguém chegou até mim de uma forma que chamou a minha atenção para o evangelho. Meus irmãos, só que dos 15 aos 25, os grandes problemas da minha vida, as grandes mazelas da minha vida, que me conduziram a escolhas erradas, e muitas delas eu carrego consequências até hoje, mesmo estando salvo. Foram escolhas que eu fiz dos 15 aos 25. Muitas vezes, não sei se você já passou por essa situação, muitas vezes, né, principalmente quando eu olho assim para os jovens da igreja, né, eu fico pensando, meu Deus do céu, cara, por que alguém não me evangelizou, sabe, quando eu tinha 15 anos?
quanta coisa na minha vida não teria se perdido, não teria se estragado, né? Quanto pecado vergonhoso eu não precisaria confessar porque eu não teria feito, não é verdade? Quantas experiências traumáticas que acabaram maculando a minha alma eu não teria vivido se alguém tivesse tido compaixão de mim e, eu tenho que arrumar um jeito de ganhar esse cara para Jesus, porque se eu não ganhar ele agora, nessa idade que ele está, rapaz, a probabilidade dele fazer muita coisa errada nessa vida vai ser um problema, é muito grande, né? E quando então nós não colhemos a colheita, o que acontece? A colheita acaba se estragando, não é verdade, né? Se você não colhe o milho no tempo certo, o milho estraga, não é? Tem um milho lá, aquele que não é milho de pipoca, né? Que é o milho verde. Se você não colher na hora, depois serve só para dar para os bichos, não é verdade? Você vai ter que dar para as galinhas, você vai ter que dar para o porco, né? Porque você não colheu na hora certa. Então a colheita se estraga, a colheita se perde. E nós vimos, que as penitenciárias lotadas, as clínicas e hospitais psiquiátricos cheios, o número cada vez maior de dependentes químicos, o alarmante número de indigentes e outras tragédias sociais que nós vemos aí são a grande evidência que a colheita está estragando. Não estamos colhendo no tempo certo. E quando não colhemos as pessoas no tempo certo, nós damos oportunidade para Satanás fazer o que ele quer fazer na vida delas: matar, roubar e destruir, não é? Quando então nós não despertamos para a colheita, e o que nos desperta para a colheita é a compaixão, amém? Olhar para as pessoas e ter misericórdia delas, olhar para as pessoas e entender que se nós não salvarmos ela em um determinado momento, nós não, Jesus, se nós não levarmos a mensagem da salvação até ela em um momento certo, ela vai arrumar problema para a vida dela que depois não vai ser fácil resolver. E aqueles que já estão aí, como eu estava, já com 25 anos, não é? Daquele jeito, a gente colher e dar um trabalho, meu irmão. Um dia, se você encontrar meu pai na fé, missionário Abraão, pergunta para ele assim, como é que foi os primeiros anos, os primeiros 3 anos de vida, de trabalho com o César. Meu irmão, ele vai contar cada testemunho, meu irmão. Tem uma vez lá em Santos, lá que ele contou só parte do meu testemunho. Meu irmão, eu tinha vontade de sumir dali, graças a Deus que eu já confessei tudo, já, né? Mas tem muitos irmãos que não ouviram ainda, né? Então, eu falei, meu Deus do céu. Só que ele falou de um jeito assim que eu fiquei com vergonha. E aquele dia eu tinha quebrado o dedo, e mesmo assim com o dedo quebrado fui lá para ouvir ele. Falei, rapaz, vim aqui com o dedo quebrado, ele contou esse testemunho. Ai. Mas, meu irmão, hoje olhando para trás, eu vejo assim, quanto trabalho que eu dei para o meu pastor. Mas por que o trabalho que eu dei? Porque eu tinha uma mente perturbada. Porque eu tinha tido experiências terríveis com o pecado, e o pecado, ele é como a lepra para o nosso corpo, ele vai degradando o nosso espírito, degradando a nossa alma, meu irmão, e meu Deus do céu, não é verdade? Então as colheitas estão se perdendo, né? Então a falta de compaixão, ela gera 2 coisas, 2 tragédias. A primeira para o mundo é privado da salvação. E segundo é para a igreja ela é privada das suas colheitas, não é verdade? Então nós precisamos nos mover por compaixão, primeiro, para nós termos resposta dessa oração, amém? Quem quer ser resposta dessa oração? Imagina, meu irmão, olha só, você ser resposta à oração de alguém já é uma bênção, não é verdade? Sim ou não? Não é? A Leia, assim, todo dia que ela acorda de manhã, ela para mim, ela fala assim, resposta da minha oração. Já contei para vocês, quando ela me conheceu, ela falou assim, tu é exatamente como eu pedia para Deus. Eu perguntei, um carequinha, barrigudinho? Não é nesse sentido, né?
um homem de Deus, né, inteligente, bonito, santo. E eu fico feliz em ser a resposta da oração dela. Às vezes ela quer esquecer, eu lembro ela que eu sou a resposta da oração dela. Lembra que eu sou a resposta da tua oração? Aí ela faz essa cara que ela está fazendo agora aí, ó. Ela começa a dar uma risada sem graça. Mas ser resposta da oração de alguém é bom, sim ou não? Meu irmão, imagina você ser resposta da oração de Jesus, não é? Então, primeiro, se nós não formos movidos por compaixão, nós não seremos resposta dessa oração, né? Se eu não me engano, é a única oração que ele pediu para a gente orar para Deus, e é a oração que você pode orar com o seu mais alto nível de fé. Fala assim: Pai, em nome de Jesus, eu estou pedindo para o Senhor aquilo que Jesus mandou eu pedir. Mande mais trabalhadores. Porque, Senhor, Curitiba é muito grande. Tem quase 2 milhões de pessoas. Na sua maioria, tudo pecador. Tem misericórdia deles, Pai. Envia mais trabalhadores, porque senão esse povo vai se perder. As penitenciárias vão ficar cada vez mais cheias, os hospitais mais lotados, as clínicas de louco mais cheias, né? Mais filhos sendo gerados sem pai e mãe, mais filho sem a bênção do casamento sendo gerado, mais gente consumindo droga, mais gente se perdendo para a criminalidade, mais gente morrendo sem salvação. Todo dia, meus irmãos, todo dia morre gente sem salvação, menos famílias sendo destruídas. Aí você pode ser a resposta dessa oração, amém? Não estou dizendo que você vai fazer parte do ministério de evangelismo, né? Não estou dizendo que você vai fazer parte do ministério de intercessão, mas no seu dia a dia você conhece pessoas que precisam da ajuda do Senhor, não é verdade? Você pode ser a resposta dessa oração, né? E segundo, né, se mover por compaixão para sermos as pessoas que fazem esse tipo de oração. Mas não adianta fazer esse tipo de oração se a gente não decide ser essa resposta, não é verdade? Imagina, você é uma pessoa que não tem compaixão por ninguém, vai orar só porque ouviu essa mensagem. Você tem moral para orar? Deus vai responder essa oração? Não, não é? Não vai. Então, nós temos que ser resposta dessa oração, amém? Irmãos, a compaixão, ela é importante para nós, pelo menos por 3 coisas, né? E nós vemos também que na Bíblia, como já viu semana passada, que os 2 grandes sentimentos que moviam Jesus era o zelo por Deus e pelas coisas dele, era na verdade. Nós vemos, por exemplo, quando entrou no pátio do templo e começou a derrubar as mesas, né? Então, o zelo por Deus. A minha casa é casa de oração e não esconderijo de ladrões, né? Nós vemos que a alegria dele era terminar o trabalho que Deus deu para ele fazer. Então ele tinha um zelo pela sua missão, por causa que ele tinha zelo por Deus, mas também ele tinha compaixão pelos perdidos, pelas ovelhas perdidas, amém? A compaixão, então, ela é o precursor do milagre. Nós vimos isso semana passada, amém? Não vou ministrar de novo, não é? Mas quando eu deixo o meu coração se mover por compaixão, entenda, o coração é enganoso, amém? Eu não posso, assim, ser movido pelos sentimentos que brotam no meu coração, mas eu posso cultivar sentimentos certos do meu coração. Posso ou não posso? Eu preciso cultivar a compaixão. Você está me entendendo? Não é? E eu cultivo a compaixão olhando para as pessoas e discernindo a necessidade delas. Então, a compaixão, ela é o precursor do milagre, né? Se você tiver compaixão das pessoas, o Senhor vai te usar para fazer milagre na vida delas. E o maior milagre é a salvação, amém? Aleluia, o milagre que nos é dado a partir, né? Jesus fala que é o milagre de Jonas, né? As
pessoas queriam ver os milagres, o poder de Deus, falaram: vocês vão ter agora só o milagre de Jonas. O que significa o milagre de Jonas? Jonas ficou 3 dias na barriga do peixe, foi vomitado na praia, foi para Nínive, pregou o evangelho e eles foram salvos. Não é? Jesus ficou 3 dias na terra, ressuscitou e enviou a nós, a sua igreja, para falar dessa boa notícia para as pessoas, para que elas sejam salvas, amém? Então esse é o milagre de Jonas, né? A ressurreição de Cristo que nos dá o direito à salvação, amém? A crer no Senhor. Vimos também que a compaixão é o precursor da provisão. Então, irmãos, nós faremos a colheita por compaixão, amém? E a colheita vai trazer a provisão. Nós precisamos de mais trabalhadores aqui na igreja? Sim. Como que teremos? Primeiro, ativando o que temos, e segundo, colhendo os que não temos. Nós precisamos, por exemplo, de um ministério, de mais ministérios aqui na igreja? Precisamos ou não precisamos? Precisamos. Como que teremos mais ministérios para suprir as necessidades da comunidade de fé? O que é ministério? Ministério é um trabalho que é feito. Então nós, como igreja, nós temos que fazer muitos trabalhos para poder atender às necessidades das pessoas, né? Precisamos de ministério de casal, ministério de aconselhamento, ministério de cura e libertação, ministério Kids, que já temos, mas tem que melhorar, ministério Teens, né? Estamos sem líder, ministério Jovens, estamos estabelecendo líder agora, não é? Ministério de homens, ministério de mulheres, ministério de preparação para casamento, ministério de recém-casado, porque os irmãos recém-casados sofrem, meu irmão, não é verdade? Ministério de pai fresco e de mãe de primeira viagem. Precisamos ou não precisamos? Precisamos, porque as pessoas têm dificuldade, não é verdade? Então, quanto maior for a comunidade, quanto mais pessoas para servir nós tivermos, mais serviços nós podemos fazer para os outros, não é verdade? Sim ou não? Verdade. Tem uma igreja lá aquela igreja com propósito lá nos Estados Unidos, que eles têm ministério de tudo, tem até ministério de mecânico. Então, como a igreja é muito grande, os mecânicos da igreja estão precisando de gente assim aqui, meu irmão, você não tem noção. Então, tipo assim, ó, eles se reúnem e uma vez, sei lá, vou chutar aqui, não me lembro agora, tá bem? Uma vez por mês, ou de 15 dias, eles se reúnem para consertar o carro dos irmãos que não tem dinheiro para mandar arrumar os carros. Não é? Olha só que bênção, ministério, entendeu? Dos barbeiros, os irmãos que não têm dinheiro para fazer barba, vai lá, faz um trabalho voluntário. Você está me entendendo? Não é verdade? Sim ou não? Não é? Me deu uma ideia agora aqui de orar pelo Gilmar para ele fazer assim, o ministério dos doces. Uma vez por mês ele traz doce para a gente. O que vocês acham da ideia? Brincadeira à parte, mas tudo isso nós teremos com pessoas, não é verdade? Né? Nós não precisamos de mais dons aqui na igreja. Quem quer que essa igreja tivesse mais dons? Sim ou não? Então, só que dom vem com quem? Vem com gente. Deus não dá dom para anjo, Deus não dá dom para bicho, Deus não dá um monte de dom para uma pessoa só, senão a gente ia se achar muito, não é? Cada pessoa que vem com dons específicos, cada pessoa que vem com talentos específicos. Eu já vi gente que ora para Deus dar mais dons para a igreja, mas não ora para a salvação das almas. Você acredita que tem gente assim? Rapaz, quando você ora pela salvação das almas, e você trabalha pela salvação das almas, a colheita é a forma que Deus provê tudo o que nós precisamos, tudo, absolutamente tudo, que você possa imaginar que nós precisamos. O meio para Deus nos dar é a colheita. Por isso que, a compaixão é o precursor da provisão. E também nós aprendemos que sem compaixão não teremos as nossas colheitas particulares.
E nós lemos aquela parábola que está lá em Mateus 20, do 1 ao 15, que fala que o reino de Deus é como um homem que tinha uma plantação de uva e ele saiu bem cedo para procurar trabalhadores, e aí foi bem cedinho, encontrou alguns lá e mandou trabalhar, e eles foram trabalhar. Depois foi na metade da manhã e achou mais uns lá na praça sem fazer nada e convidou eles para trabalhar, e eles foram trabalhar. Aí depois no final da manhã foi de novo e chamou de novo, no meio da tarde foi de novo e chamou de novo. Era 5 horas da tarde, faltava só 1 hora para acabar o expediente. Ele foi de novo e encontrou gente lá sem fazer nada e chamou eles para trabalhar de novo, e todos foram. No final do dia ele pagou o mesmo para todos, sim ou não? E os que tinham começado a trabalhar de manhã reclamaram. Você conhece igreja que tem gente que trabalha mais que os outros e reclama? Pois é, a parábola, não é? E o Senhor fala assim: mas vem cá, o dinheiro não é meu? Eu não posso fazer o que eu quiser com o meu dinheiro? E se eu quiser ser bom com eles, isso incomoda vocês? Essa parábola mostra 2 coisas para a gente. Primeira coisa, que a recompensa que vem de Deus não está ligada ao nosso trabalho, está ligada à bondade dele. Amém? Então não pense que eu vou receber mais que você. Você pode pensar assim: não, missionário, ele é pastor, missionário, líder daquilo, superintendente, líder daquele outro. É ou não é verdade? Falei esses dias que eu cobro escanteio e corro lá para dar a cabeçada, para fazer gol, não é? Apacentador, líder de célula, pastor de igreja, superintendente, líder estadual, meu Deus do céu, por isso que falta cabelo na cabeça. Você está entendendo? Não é? Mas não, gente, não importa o que eu faça, o que você faça, a recompensa vai ser por quê? Porque não está ligado ao trabalho, está ligado à bondade dele. Ele é pai meu e seu pai também. Amém? E não pense que isso é injusto, porque não é injustiça Deus ser bom, amém? Mas essa parábola também nos mostra outra coisa. Quem não aceita o convite para trabalhar na seara, vai ter pagamento? Não. Não importa que hora você aceitou, mas se não aceitar, não tem pagamento. Ou seja, por isso que eu digo que a compaixão, sem compaixão, nós não teremos também as nossas colheitas particulares. A compaixão é o precursor das nossas bênçãos. Não importa que hora você for chamado, meu irmão. O que importa é quando você for chamado. Você tem a oportunidade de dizer sim ou dizer. Se você disser sim, tem uma recompensa para você. Se você disser não. Deus não faz acepção de pessoas, mas infelizmente nós fazemos a acepção do trabalho que queremos fazer. E aquilo que somos chamados para fazer, temos que fazer. A Bíblia diz que o que vem em nossas mãos para fazer, façamos com zelo. Porque no mundo dos mortos, a gente não vai fazer nada. Amém? Aleluia? Então, meus irmãos, primeiro ponto aqui importante em relação à compaixão. Nós não podemos privar o mundo da salvação. Amém? Primeira coisa importante, então, que nós temos que entender para começar a ter compaixão das pessoas, não só dos que estão lá fora, também dos que estão aqui dentro. É ou não é verdade? Hoje eu estava ali meditando nisso que eu pregar para você, e eu vi a pastora Eliane, eu acho, na hora da reunião de intercessão aqui, né? Eu vi ela falando alguma coisa ali, e o que eu entendi, eu falei assim: irmãos, nós não podemos falar mal dos outros. Foi isso aí, irmã? Né? Irmãos, por que o irmão da igreja fala mal de outro irmão da igreja? Falta de compaixão. Não é verdade? Se nós não conseguimos ter compaixão por nós mesmos, nós vamos conseguir ter paixão pelos de fora? Não. Por quê? Porque sempre que alguém está fazendo uma coisa errada, irmãos, ela está fazendo uma coisa errada por quê? Porque ela está sofrendo. Ela está o quê?
sofrendo. Se ela está sofrendo, é porque ela tem um problema. Uma pessoa te dá uma má resposta. Por que ela está dando uma má resposta? Ela tem um sofrimento dentro dela. Uma pessoa que mente, por que ela mente? Ela tem um sofrimento dentro dela. Nós temos que perguntar, Senhor, qual é o sofrimento que ela tem? Usa-me como bálsamo de Gileade na vida dela. Não é verdade? Sim ou não? E você precisa falar para as pessoas a verdade em espírito de amor. Por que as pessoas falam mal uma das outras? Porque como elas não têm coragem de falar para a pessoa, elas falam. Então, se eu ver algo assim no Fábio, e eu não tenho coragem de falar para ele, falar a verdade em espírito de amor, eu vou acabar sendo tentado a falar para outra pessoa. Você está entendendo? Não é? Aí é a mentira em espírito maligno. Aí não vale, né? Então, irmãos, olha só, primeiro ponto aqui, né? Pessoas sem pastoreio vivem sobrecarregadas e aflitas. Olha o que Jesus disse aqui, ó, em Mateus 9:36. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, não é? Como ovelha que não tem pastor. Então, primeiro ponto, sempre que Jesus via alguém que não pertencia a Ele, que não cria nele, que não reconhecia Ele como Messias, como que o Senhor via essas pessoas? Como ovelhas perdidas, como ovelha sem pastor. Ou seja, uma ovelha perdida não tem quem dê alimento para ela, uma ovelha perdida não tem quem cuide dela, ela é uma presa fácil para os predadores. E nós sabemos que aí no mundo há um inimigo, há um predador que é como um leão que ruge, que busca quem dê a ele oportunidade para devorá-lo, e ele não perde oportunidade. Os demônios, eles são assim, expert no oportunismo, eles não conseguem gerar nada na vida da gente, mas se a gente dá oportunidade, ele vai nos atacar. Nós sabemos o que vai acontecer com essas pessoas. Então, irmãos, toda pessoa que não tem Jesus, ela é uma pessoa perdida. É uma pessoa que ela vive desgarrada, sobrecarregada, perdida, aflita. Por mais que ela assim, sabe, tem pessoas que pelo jeito dela falar, dá a impressão para a gente que ela sabe para onde que ela está indo, que ela sabe o que é da vida, não é verdade? Mas Jesus disse, Salomão disse que isso é como correr atrás do vento. Ela está se iludindo. Então nós não podemos olhar para que a compaixão pelas pessoas seja despertada em nós, nós temos que olhar todas as pessoas que não têm Jesus como pessoas perdidas. Elas estão perdidas, elas são presas fáceis e estão, né, na mão do inimigo. E quando uma pessoa da igreja faz uma coisa errada, porque ela também está perdida, vamos cuidar dela, não é verdade? Segundo ponto, o maior bem que podemos fazer para uma pessoa é anunciar o evangelho a elas. Mateus 6,33 diz assim: e Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Irmãos, embora Jesus, quando olhasse para essas pessoas perdidas e visse que elas tinham muitas necessidades, e as pessoas de fora têm muita necessidade, tem ou não tem? Qual é a primeira coisa que Jesus
fazia com elas? Ensinava a ela o Evangelho. Falava que o reino de Deus havia chegado e estava à disposição delas. Primeira coisa que ele fazia. Não é? Hoje, irmãos, não é? A igreja muitas vezes tem a tendência de inverter a ordem das coisas. E nesse caso, a ordem dos tratores afeta o viaduto. Primeira coisa que ele fazia era o quê? Ensinar o Evangelho. Às vezes a gente quer fazer um monte de coisa antes, não é verdade? A gente fica naquela estratégia. Não. Primeira coisa que ele fazia era anunciar o Evangelho para elas. Pastor, como que eu posso começar a anunciar o Evangelho para elas? A Bíblia diz, irmãos, que nós temos, porque os tempos são maus, né? Nós temos que saber aproveitar bem a oportunidade com os que não creem. Sim ou não? Ó, você sabe que ele está perdido. Quem não tem Jesus está? Né? Irmãos, quem está perdido não é só, tipo assim, tem muita gente na igreja que não tem Jesus, tá bom? Frequentam um culto, mas elas não têm Jesus, então elas também estão perdidos. Estar na igreja é muito mais fácil encontrar Jesus aqui do que lá fora, não é verdade? Então, qual a vantagem de alguém que está perdido estar na igreja? É que aqui, toda vez que ela está aqui, ela tem uma boa oportunidade para se render ao senhorio de Jesus Cristo, amém? Não é? No mundo não, no mundo ela precisa de alguém que saia e vá até ela para anunciar o Evangelho. Então, gente, esse é o maior bem, não é? Não tem bem maior, porque todo e qualquer outra coisa que você faça, para ela é só paliativo. O que é paliativo? Só combate os sintomas, não é? Mas o mal que gera tudo aquilo, gente, é só o Evangelho. A Bíblia diz, falando sobre o Evangelho, que o Evangelho é a lei perfeita que dá liberdade às pessoas. Amém? Então, só de você anunciar o Evangelho para ela, você já está fazendo um processo de libertação na vida dela. Amém? Aleluia? Então, esse é o maior bem que a gente pode fazer para elas, e é isso que Jesus fazia. Terceiro ponto, para que você possa ser movido por compaixão: Deus nos deu o poder para operar o sobrenatural na vida de pessoas e aliviar os seus sofrimentos. Mateus 10, do 7 ao 8, e indo, pregai dizendo, é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça. Irmãos, deixa eu fazer uma pergunta para você. Quanto que alguém pode pagar? Porque hoje no mundo tudo é pago, não é verdade? Quanto alguém pode pagar para ser liberto de um demônio? Para sair de uma opressão demoníaca? Quanto que pode pagar? Você sabe que logo no início da minha vida de fé, quando eu tive aquela primeira experiência, que eu expulsei o primeiro demônio, e o primeiro demônio a gente nunca esquece. Cara, você sabe que aquilo sim gerou um estalo assim na minha mente. Falei, rapaz, a gente pode pagar para um Exu incomodar alguém. Pode ou não pode? Você vai lá na macumba, lá, dá um galo, mais o dinheiro que o pai de santo te pedir, né? Você manda um Exu, uma pombagira, um Cosme Damião, um preto velho, para a vida daquela pessoa, para atormentar ela. Pode ou não pode? Um Exu caveiro, um Exu da morte, e tantos outros demônios aí que se manifestam nessas religiões aí, né, espíritas. Meu irmão, mas o que essa pessoa pode pagar para ser liberta desse demônio? Não tem nada. Irmãos, uma coisa que me animou é que eu discerni que eu tinha algo que ninguém no mundo podia comprar. Você está me entendendo? E eu podia dar aquilo de graça para as pessoas. E eu sei, por experiência própria, o que é ter uma vida perseguida por espíritos malignos, o que é ter uma vida assediada espiritualmente. Eu sei, desde pequenininho eu vinha vulto. Tive experiência assim com um diabo terrível. Você está me entendendo? Não é? Eu tinha
insônia desde que eu me lembro, desde a minha infância, sei lá, não me lembro da memória, mas sei lá, 5, 6, 7 anos, entendeu? Até meus 25 anos eu sofria de insônia. Chegava 1 hora da noite, eu estalava o olho e não tinha o que fazer eu dormir. A vida inteira foi assim, até que eu fui no encontro com o amor de Deus. E ali o meu pastor expulsou os demônios da minha vida. E eu nunca mais tive problema em dormir. Acho que eu até tive que orar porque eu estava dormindo, era demais. Você estava me entendendo? Estava tirando o atrasado. Gente, aquilo mudou minha vida. Eu falei, cara, olha só que negócio fantástico. E cada um de nós carregamos esse poder, porque o Espírito Santo habita em nós. Quantas pessoas aí, meu irmão, atormentadas por demônio, que você pode, com uma oração, resolver em parte esses problemas da vida dela, mas às vezes você não ora por ela, não é? E nós temos que aproveitar os momentos, as brechas que ela dão. Anuncia algo com relação a algo que você está vendo que ela está sofrendo, e oferece para ela uma oração. Você está me entendendo? Não é? Lá, quando eu era pastor em Porto Alegre, tinha um irmão, né, que era advogado, converteu. Eu me lembro que a primeira vez que ele foi no culto, um cara grandão assim, fazia musculação, jiu-jitsu, está lá até hoje, Jorge, o nome dele. Ele chegou para mim assim, missionário, eu posso ter o carro que eu quiser, a mulher que eu quiser, a casa que eu quiser, mas eu tenho vontade de me matar. Fui orar por ele, ficou possesso, a mãe dele tinha consagrado ele a São Jorge, e ele ficou tão impactado que um dia, numa audiência, um advogado, colega dele, começou a passar mal, ele orou pelo cara, o cara endemoniou no meio da audiência e teve que levar o cara para o banheiro endemoniado. Rapaz, esse aí está violento. Você está vendo? Olha só, meu irmão. Não é? Pensa numa audiência. No meio de uma audiência lá, deu um intervalinho lá. Tá. Deu de graça, o que de graça recebeu. Não é? O que tem mais aí, gente, é gente que você olha assim, né, pela aparência física, pela roupa, pela postura. Você acha que a pessoa não precisa de nada, mas ela precisa muito mais do que você. E você pode fazer isso, amém? Dá uma glória a Deus aí. 4, a melhor forma de sentir compaixão é nos colocarmos no lugar dos outros. Mateus 7,12, portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também a vós, porque esta é a lei e os profetas. Gálatas 5,14, porque toda a lei se resume numa só palavra, nesta: amarás teu próximo como a ti mesmo. Irmãos, um dia alguém investiu na sua salvação. Foi ou não foi? Você está aqui por quê? Porque alguém investiu na sua salvação. E eu entendo assim, ó, que a melhor forma de você ter compaixão dos outros é você lembrar de como era a sua vida antes de você ser salvo. Você lembra? Você lembra como era a sua vida antes de você ser salvo? Eu lembro como era a minha vida antes de eu ser salvo. Eu lembro. Irmãos, viciado em droga, tudo por quê? Eu não dormia, era uma pessoa extremamente mal-humorada. Sabe por que eu tenho essa cara assim, velho, assim? Todo mundo pensa que eu tenho 60 anos, eu era um cara carrancudo, verdade, mal-humorado, uma pessoa que não dorme bem, envelhece muito, sim ou não? O meu irmão mais velho tem 5 anos mais novo que eu, mais velho do que eu, e eu pareço 10 anos mais velho do que ele. Entendeu? Tudo por causa desse negócio aí. Minha esposa está rindo aí, mas eu vou lembrar ela que sou resposta da tua oração. Amém? Não é? Meu irmão, era uma pessoa mal-humorada, era uma pessoa briguenta. Em função disso, não gostava de ficar em casa. Eu ficava dentro de casa, eu entrava em casa, me dava uma inquietação, tinha que sair para fazer alguma coisa. Nesse fazer uma coisa, eu comecei a beber para chegar em casa bêbado e dormir. Depois comecei a usar droga,
comecei a usar maconha, porque maconha dava aquele down, eu chegava em casa e dormia por causa da, né? Aí depois, como eu bebia e usava maconha, só que eu não queria mais ir para casa cedo, eu comecei a cheirar cocaína para conseguir ficar acordado a noite inteira, continuando bebendo e fumando maconha, e a coisa foi piorando, Quantas vezes, meu irmão, de eu sair numa noite assim, ó, e gastar quase todo o meu salário, no outro dia acordar assim, meu Deus, o que eu fui fazer da vida? Nunca mais vou fazer isso. Na outra semana eu estava pedindo vale para fazer de novo. Gente, que desgraça, que desgraça. Uma vez pensei que tinha pego AIDS, porque saí com uma prostituta, e botei na cabeça que eu tinha pego AIDS, passei, meu irmão, uma semana terrível, fui fazer exame. Eu me lembro que quando eu fui ver o resultado daquele exame, eu tinha certeza que eu tinha AIDS. Eu sentei no banco de uma praça lá em Porto Alegre, lá com o exame na mão, falei assim, daí quando eu saí para pegar o exame, minha mãe tinha aqueles manazinhos, lembra aqueles manazinhos que tinha em casa? Quem lembra dos manazinhos aqui lá? Peguei esse manazinho, eis que coloca diante de ti a vida e a morte, a bênção, a maldição. Nossa, Deus, vou morrer, pensei. A ZT está me esperando, eu pensei. Gente, a aflição do pecado, você está me entendendo? Nunca tive um pai para me aconselhar, nunca tive ninguém para me aconselhar, minha mãe para sustentar 3 filhos, trabalhava de manhã, de tarde, de noite, não tinha tempo, e quando estava em casa, estava lavando roupa, arrumando a casa, porque tinha que dormir, tinha que ir para trabalhar. Você está me entendendo? Aí prometi para Deus, se eu não tiver com AIDS, eu vou para a igreja. Abri, não estava com AIDS, fui para o bar tomar cerveja para comemorar. Olha a desgraça. Não, vocês não têm noção a vida desgraçada que eu vivi. Irmãos, quando chegou Abraão, meu pai na fé. Irmãos, o primeiro homem na minha vida que sentou comigo e perguntou se a minha vida era boa. Nunca ninguém tinha sentado comigo. César, tua vida é boa. Eu estou aqui para te ajudar. O primeiro homem disse para mim, César, eu te amo. Nunca um homem tinha dito para mim que me amava, nem meu pai. Uma pessoa que se importou comigo, uma pessoa que se esforçou, uma pessoa que não se chateou com as minhas mentiras, com as minhas desculpas. Eu dava desculpa para não encontrar com ele, e ele estava lá. Eu me lembro como era a minha vida antes de eu ser salvo. Eu amo o meu Jesus que me salvou, por isso que eu sirvo ele até hoje. Mas eu sou grato ao meu pastor até hoje, porque ele, se não fosse esse homem, ter se disposto a cuidar de mim, um cara perturbado. Eu era tão perturbado, que uma vez eu cheguei na casa dele, e eu vi a minha pastora brigando com ele, o César aqui de novo. Aí eu pensei, não, acho que eu vou embora. Quando estou indo embora, ele me viu. E eu fiquei com vergonha de dizer que eu escutei, fiz de louco e entrei. Pensa, meu irmão. Quantas vezes as pessoas cuidam da gente, não arrumam um problema com a família deles para cuidar da gente, não é verdade? E será que isso não aconteceu com você? Claro que aconteceu. Eu me lembro como é que eu era. Você lembra como é que você é? Então dá para ter compaixão, dá ou não dá? Hoje você está salvo, hoje, quando você tem problema, tem uma igreja para te ajudar. Quando você tem problema, você tem um Deus a recorrer. Tem ou não tem? Essas pessoas não têm. Eles têm amigo para beber, eles têm amigo para churrasco, mas eles não têm amigo que ajuda eles na hora que eles precisam. Aqui eles têm, no Senhor eles têm. Amém? Aleluia. João 14, 12 diz assim, na verdade vos digo que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. O que representa, o que quer dizer com isso, eu vou para o meu Pai? Que se eu for, eu vou mandar o Espírito Santo. O Espírito Santo está em você. Mas para o Espírito Santo se mover na sua vida, você tem que cultivar o sentimento de compaixão pelos perdidos. Os perdidos dessa comunidade. Aqui dentro tem pessoas que ainda estão, de certa forma, perdidas. Os perdidos que estão lá fora, no ônibus que você pega todo dia,
no seu trabalho, você está me entendendo? Na escola, né? Você tem contato com tanta gente. Não é verdade? Pessoas que precisam. É impossível hoje, por exemplo, você não conhecer um desviado. Sim ou não? Irmão, desviado é a pior raça de ser humano que existe na face da terra. Verdade. Por que é a pior raça de ser humano que existe na face da terra? Eu não estou dizendo um nível de preconceito, mas são as pessoas que mais sofrem. São as pessoas que são mais perseguidas pelo diabo, porque a condição deles é no mínimo 7 vezes pior. Você está me entendendo? E além de ser 7 vezes pior, eles acham, o que acontece? Eles acham que eles conhecem a verdade. Ontem eu fui para Mandirituba, ontem eu tinha uma agenda de aconselhamento lá com os irmãos de Mandirituba, e eu atendi uma pessoa, e a pessoa perguntou para mim assim, pode fazer uma pergunta? Eu falei, pode, filho, não sei se vou ter resposta, não pode fazer pergunta. E essa pessoa voltou há pouco para a igreja, ela estava desviada, ela falou assim, por que mesmo eu tendo conhecimento da palavra de Deus, eu me sinto hoje uma pessoa vazia? Rapaz, quando ela fez essa pergunta, eu confesso para os irmãos que eu não tinha resposta para dar, mas quando ela fez essa pergunta assim, na hora o Espírito Santo me lembrou da parábola do semeador e da terra na beira do... Aí eu falei para ela assim, minha irmã, quando tu desviou, tu endureceu o teu coração para tudo que foi plantado dentro de ti. Foi ou não foi? Foi. E quando a gente endurece o coração, o inimigo vem e rouba. Perguntei para ela assim, já foi roubada? Já. Como é que foi a sensação? Foi muito ruim. Mas tu chegou em casa e tu deu falta do que tu tinha, por quê? Porque eu sabia que eu tinha. Então, esse sentimento de vazio que você sente, é porque você lembra do que você sabia, mas agora você não tem mais isso dentro de você. Lembrar da palavra e ter ela dentro da gente são coisas completamente diferentes. A sensação de vazio que um desviado tem é infinitamente maior do que a sensação de vazio que alguém que nunca creu no Senhor tem. E dentro de você tem uma palavra viva que pode preencher a vida dessa pessoa. Amém. A memória dela faz ela achar que ela tem, mas não tem mais. Ela só lembra de algo que já foi roubado da vida dela. Então tenha compaixão das pessoas. Eu tenho certeza que o Espírito Santo, ele vai te mover, que nem moveu Filipe para falar com o eunuco etíope, que estava lá, carecendo de que alguém explicasse a palavra para ele. Tem pessoas que carecem de uma oração sua, tem pessoas ali que carecem de um convite seu, tem pessoas ali que carecem de uma palavra sua, amém? E você tem aí dentro de você o que essa pessoa precisa. A forma disso transbordar na sua vida é a compaixão, amém? Fique de pé no seu lugar, vamos orar ao Senhor nessa noite. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Pai amado, Senhor, nós precisamos aprender a nos mover por compaixão, Senhor. Nós temos que ser sensíveis, Senhor, ao sofrimento daqueles que são como ovelhas perdidas.